Capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está,
ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. Ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro,
entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes
e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel:
Vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Capítulo 21. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama. Se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova,
ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi era já, dantes, chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros, e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento ou de ovelhas ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte, farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás.
Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também subornos não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da sega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o Mar Vermelho até ao mar dos filisteus e desde o deserto até ao Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra,
para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Capítulo 24. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás. Por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela, e 2 argolas noutro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório,
um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastias sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa hastia haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra hastia, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastias que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastias que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastias que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastias que saem dele. Assim se fará com as 6 hastias que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastias serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Capítulo 26. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas, de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a cesta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento
e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar. E o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze.
Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo o lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Capítulo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória, aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro
e 2 correntes de ouro puro. Obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então, meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas, e cintos, e tiaras. Fá-los-ás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Capítulo 29.
Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral. E o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção, e lhe derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar, e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado, e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas,
7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento, e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação,
e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes arômatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo.